Olá, seja sempre muito bem-vindo a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E tem um e-mail aqui dela que diz: primeiramente quero te agradecer pelos vídeos que têm me ajudado muito. Bom, estou passando por um momento muito difícil na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa insegura, carente ao extremo, onde toda vez que me relaciono com alguém me torno dependente da pessoa. Ah, minha querida, não pode acontecer isso, né? De ter essa dependência. Nós não podemos, gente. A gente não pode ficar dependente. A gente tem que a gente tem que ser dependente de nós mesmos. Sabe aquela questão? A autossuficiência, só que num sentido positivo. Não estou dizendo aqui de autossuficiência no aspecto de soberba, de prepotência, mas de saber que somos os promotores da nossa própria felicidade. Então, não estaremos dependentes de alguém nesse sentido, para que a gente possa ser feliz. Não consigo ser feliz se não tiver alguém do meu lado. Eu deposito minha felicidade na pessoa e por isso quando acaba sofro tanto. Claro, se você depositou a sua felicidade na pessoa, então é porque você não considera que a felicidade está nascendo em você. A felicidade nasce dela. A sua felicidade nasce dela. É como se ela fosse a mina, a fonte d'água, né? Mina d'água, a fonte d'água, de água, que abastece o seu reservatório. Então, quer dizer, e você não consegue enxergar que a nascente da água da felicidade está em você. Você considera que a água, que a fonte e que a nascente da felicidade sempre é a outra pessoa e que vem e preenche você. Você não consegue estar bem com você mesma e perceber que a felicidade nasce dentro de você. Bom, sou lésbica. Olha, o e-mail anterior era de um gay. Agora, lésbica. Esse canal hoje, então, né, está colorido. Sou lésbica, fui casada há 4 anos com uma mulher maravilhosa. Sempre mostrava insegurança demais em relação dela. Sempre mostrava insegurança demais em relação a ela já ter sido casada com um homem. Tinha medo que ela sentisse vontade de ficar com um homem. Aí eu perguntava o tempo todo. Fui feliz demais com ela. Morava eu, ela e a filha dela. Tive uma família que jamais pensei que existia no mundo gay. Ela sempre foi verdadeira comigo, nunca escondeu nada, foi uma história linda de amor. Eu a conhecia demais. Vi que ela estava depressiva, que tinha algo para me falar e não tinha coragem. Daí perguntei para ela: tem algo para me falar? Ela disse que não. Aí nós saímos para uma festa e quando chegamos em casa eu tinha bebido e comecei a chorar, falando que estava acontecendo alguma coisa, que ela estava distante. Daí ela disse: se eu te disser, nosso casamento vai acabar. Aí eu falei: quero que me fale, por mais que doa. Então ela disse: tem 1 mês que não sei como explicar, eu comecei a sentir desejo em ficar com um homem. Não estou colocando a culpa em você, mas um pouco é culpa sua, porque você falou tanto nisso que eu comecei a pensar em possibilidades.
Caraca! Olha, minha querida, você sabe que ela não tá tão errada? Porque muitas vezes a gente pressiona tanto, por exemplo, no caso de ciúmes. O ciumento, ele pressiona tanto a outra pessoa que a outra pessoa inconscientemente acaba sentindo a necessidade de reproduzir aquilo pelo qual ela é tão acusada. Uns lance louco do ser humano, mas é assim. Às vezes o nosso inconsciente muitas vezes é muito mais forte do que o nosso próprio consciente, não é? E as nossas ações muitas vezes recebem os impulsos vindos do inconsciente. E como um iceberg, o nosso inconsciente corresponde a toda o iceberg, a parte maior dele é o que está debaixo d'água. O que a gente vê dele é uma pequena parte, que seria aí o consciente. E o inconsciente é toda aquela parte que está debaixo d'água. Comparando com um iceberg, né? Consciente, inconsciente, o subconsciente. Mas muitas vezes a gente age até por conta dos impulsos que vêm do inconsciente, porque o ciumento ele cobra tanto que aquele que se sente cobrado muitas vezes acaba partindo para a traição por uma motivação inconsciente, por realizar algo que... Olha que coisa! Então ela não está tão errada. Ela não está tão errada porque você ficava falando tanto, que ela começou a pensar nas possibilidades. Olha, a palavra dela, eu acho que ela foi muito sensata no que ela disse. É igual também aquela situação em que a mulher vira para o marido e fala assim: você pensa que eu não vi você olhando para aquela sem vergonha? Eu vi você olhando para ela, viu? Eu vi que você estava olhando. E eu vi o jeito que ela te olhava. Quer dizer, opa, uma situação que o marido nem tinha percebido. Agora, ele vai começar a pensar na possibilidade, porque a própria mulher enciumada mostrou a ele que a outra olhava para ele de um jeito diferente. Então, às vezes, a gente quer controlar tanto a situação que, na verdade, nós mesmos semeamos o descontrole. Que coisa! Que coisa! Daí ela começou a chorar muito, dizendo que me amava, que estava sentindo como se estivesse me traindo, mesmo não tendo ficado com ninguém, que nunca mentiu e nem ia mentir para mim. Ela disse, o que estou sentindo é físico, não é emocional. Estou perdida, sem identidade. Ela foi casada com um homem 3 anos e se separou dele porque não sentia nada no sexo. Ela desejava mulher. Agora casou com mulher e sentiu vontade de ficar com um homem. Eu perguntei se ela era bi e ela disse que não. Nem ela está se entendendo. Nem ela está entendendo o conflito que está vivendo. Daí ela me pediu um tempo, de 1 semana, para poder pensar. E eu também. Porque era um casamento de 4 anos, de muito amor e companheirismo. Mas não aguentei. No segundo dia, cheguei nela e me separei. Foi muito difícil. Ela chorou demais, eu também. E a filha dela de 10 anos, que é muito apegada a mim. Sabe, minha querida, é que você é uma pessoa muito insegura, como você já iniciou o e-mail dizendo que você era uma pessoa insegura. A pessoa insegura, ela quer ter o controle das situações, por isso que você ficava perguntando, mas você não sente desejo por homem? Só pelo fato dela ter sido casada. Minha querida, você tem que perceber que, às vezes, a pessoa casou simplesmente para contemplar um padrão de uma sociedade que é heteronormativa. Nós vivemos numa sociedade heteronormativa.
ou seja, no qual o padrão é ser heterossexual. Então, às vezes a pessoa, não é todo mundo que é tão resolvido assim. Não é todo mundo que tem a sua sexualidade resolvida. Tem muita gente que, ao começar a perceber a sua orientação sexual, aquilo assusta demais a pessoa. A pessoa fica num estado e numa situação deplorável, porque ela percebe que ela não está se encaixando onde ela queria se encaixar. Ela percebe porque, como a sociedade é heterossexual e é uma sociedade heteronormativa, onde a norma é a heterossexualidade, evidentemente que a homossexualidade sempre é colocada à margem. E ninguém quer se sentir à margem, ninguém quer se sentir excluído e ninguém quer optar por uma vida de sofrimento, por uma vida de marginalização. Então tudo isso é muito conflituoso. Então muitas vezes a pessoa opta por uma situação mais fácil e mais cômoda, até para evitar os conflitos, porque conflitos eles mexem com a nossa estrutura psíquica, e mexendo com o psíquico, por vezes mexe com o nosso físico, que somatiza toda essa desestruturação psíquica pela qual estamos passando e por esse período de turbulência e de tanta crise de identidade, por a gente perceber que não se encaixa numa determinada norma ou num determinado padrão estipulado, ainda que seja socialmente. Se a pessoa não tem um senso crítico, não tem uma personalidade forte para perceber o que de fato ela é, ela de fato, então ela prefere ficar no mais fácil, ou seja, entrar na máscara e vestir a máscara da heterossexualidade, que provavelmente foi o que ela fez. Se ela disse a você que ela não é bissexual, provavelmente ela não seja bissexual. André, mas por que ela ficou casada com um homem então? Simplesmente por causa de tudo isso que eu estou dizendo. Porque ela preferiu se acomodar a enfrentar a situação. Ela preferiu adequar-se ao padrão estabelecido, a adequar-se à norma vigente, que é a heterossexualidade. Não estou dizendo se isso é certo ou errado. É o que acontece com muitas pessoas. Então ela se adequa àquela situação. Mas no fundo não era o que realizava e o que a fazia feliz. Então, e agora ela entrou em tilt de novo. Começou a sentir desejo, começou isso. Então, novamente, a estrutura na qual ela estava apoiada, mexeu. Ela se desestruturou novamente. E como você é uma pessoa insegura, a pessoa insegura quer ter o controle sobre tudo. Então, se ela disse a você, eu preciso de um tempo, eu acredito que você deveria ter respeitado esse tempo. Você deveria ter deixado ela um pouco mais livre do que você ficar ali. Eu sei que, por isso que a característica da pessoa insegura é essa. Ela quer controlar todas as situações. E diante de uma situação que ela percebe que foge do controle dela, que ela está agora sujeita à decisão de uma outra pessoa, que ela não pode controlar o que a outra pessoa irá decidir. Então você prefere também fugir. Não, já vamos acabar com isso logo, vou acabar com isso já. No outro dia já saí de casa. Sabe, ela tá muito mal, com depressão, não sai de casa, não se arruma, não dorme, tá até tomando remédio. Já tem 1 mês que a gente se separou. Daí ela fica mandando mensagem, falando que não aguenta ficar sem mim, que a nossa história não acabou, que um dia, quando ela encontrar todas as respostas, ela vai vir atrás de mim.
porque não imagina a vida dela ao lado de outra pessoa. Domingo passado eu fui na casa dela ver a filha, daí passei a tarde toda lá, conversamos muito, ela me abraçou, chorou, disse que não sabe mais o que faz, que eu estou fazendo falta demais. A gente se beijou, daí eu fui embora, mais à tarde a mãe dela me ligou, disse que ela tinha passado muito mal porque tinha me visto e chorou muito. Aí ela pediu pra gente evitar de se ver. Mas, o que não entendo é que já que ela tá mal, tá sofrendo, não tá aguentando ficar sem mim, por que não pede pra voltar? Será que tudo isso é teatro? Não, minha querida, não acredito que isso seja teatro, não. Eu acredito que isso seja um belo de um conflito existencial. Nós passamos por conflitos existenciais na nossa vida. Então existe principalmente uma situação assim, que mexe com algo tão forte, tão profundo, a orientação sexual, mexe com preconceitos e condenações. Sei que ela está passando por um conflito. Esse mundo gay é assim. Ou será que ela está pensando assim? Tenho que ter ela por perto, porque se eu ficar com um homem e ver que não quero isso, eu volto para ela. Mas, Então, não é... Então você está querendo dizer que como se ela fosse usar, né? Então eu vou fazer uma experiência e depois... Mas, minha querida, isso aí acontece quantos e-mails heterossexuais, não é? Porque 90%, 95% dos e-mails são heterossexuais, de situações e casais heterossexuais que participam deste canal. O que acontece? Quantas vezes a pessoa ela vai fazer uma experiência com outra pessoa, ela entra num outro relacionamento e depois ela resolve voltar? Agora, é o que eu sempre falo, esperar ou não, aí vai depender da sua situação. Eu acredito que você criar expectativas e ficar numa espera, eu vou deixar ela resolver os conflitos dela e um dia ela vai voltar para mim. Você deixará de viver o hoje e o agora da sua vida. Você tem que viver o hoje e o agora da sua vida. Se amanhã ou depois você tem que deixar ela consciente que se amanhã ou depois ela decidir voltar com você, talvez quem não vai estar mais disposta seja você. É um risco que ela vai correr. Você não pode fazer isso para querer castigá-la ou para querer ameaçá-la, mas simplesmente porque você também tem que viver a sua vida, viver o hoje e o agora da sua vida. Independente, gente, isso aí é independente se ela for ter uma experiência com um homem ou se ela for ter uma experiência num outro relacionamento gay, ter uma experiência com outra mulher. Isso aí também acontece no meio heterossexual, isso aí acontece... é um risco que a pessoa que nos deixa, ela está correndo. Porque a gente vai seguir a nossa vida e a gente tem que seguir a nossa vida. A gente tem que aproveitar o hoje e o agora da nossa vida, porque é no hoje e no agora da nossa vida que o nosso amanhã se desenha. Entende? Que o nosso amanhã se projeta. E a gente quer um amanhã gostoso. A gente quer um amanhã melhor que o hoje. E para que o amanhã seja melhor que o hoje, a gente precisa viver bem o hoje. Para que o amanhã seja estruturado. Então, por isso que eu digo que a gente tem que viver bem o hoje e do que ficar esperando ou criando expectativas ou esperando a decisão de alguém. Automaticamente, como a gente fica esperando a decisão de alguém, a gente não vive a nossa vida, a gente deixa de viver. E aí, novamente, a gente se torna dependente. Olha lá, você se tornando dependente.
Eu me torno dependente da sua decisão. A minha vida para. A minha vida para eu esperar o que você decidir. Então, são situações de risco. Ela assumiu uma situação. Se ela agora seria diferente, se ela falou, eu estou em crise, vamos continuar juntas. Vamos continuar juntas, né? E você me ajuda nessa fase dessa crise. Aí é diferente. Porque eu acredito que relacionamento é isso. É a gente estar ao lado da outra pessoa também nos momentos de crise. A gente estar ao lado da outra pessoa também nos momentos de conflito. Também nos momentos de tensão. O que devo fazer? Falo pra gente se afastar, parar de se falar, mas ela não me deixa. Se fizer isso, não vou conseguir esquecê-la. Acredito que eu acabei respondendo esses questionamentos seus agora, antes mesmo de ler as suas questões. Né? Acredito que já acabei respondendo sobre isso antes mesmo de ler as questões que você então me faz agora. É isso. É assim que eu vejo a situação. É assim que eu acredito que as coisas devam... É assim o meu ponto de vista sobre essa situação. Inscrevam-se, olha, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do blog, participe do Facebook, participe. Muito obrigado, forte abraço.